Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de diagnóstico e anamnese. Não poderia deixar de falar a respeito desse assunto que é o nosso carro-chefe, é o nosso divisor de águas entre o cliente e o profissional, é a capacidade avaliativa desse profissional e todo o conhecimento que ele tem que envolver para poder fazer a estratégia de tratamento. Então, é uma aula muito bacana, onde eu vou atentar cada ponto com vocês dessa ficha de anamnese e o quanto o seu senso crítico de avaliação precisa estar realmente assim aguçado na hora de fazer esse plano de tratamento. Vamos lá? Então, dentro da nossa habilitação do Luminense, nós vamos fazer toda essa trajetória em relação à anamnese. Uma ficha importantíssima da gente poder preencher e preencher muito bem. Diga-se de passagem, assim, é a nossa ferramenta crucial, é onde a gente acerta e é onde a gente erra também. Então, quando eu vou para minha ficha, que eu começo a falar com esse cliente em relação aos dados dele, aqui eu já começo a entender quem é esse cliente, entendeu? Nome, profissão, né? A profissão de cada um dita muito quem é essa pessoa, ritmo de vida, qualidade, né? O quanto ele tem que trabalhar com a cabeça, o quanto ele tem que trabalhar com o físico, né? A data de nascimento, a idade desse cliente. Então, isso aí você já vê quais são os fatores limitantes que você vai ter em relação à idade. O estado civil, se é uma pessoa solteira, se é casada, isso também identifica bastante as escolhas desse cliente. Então, aqui, para mim, a avaliação já começa sendo feita. Já começa a me dizer quem que é essa pessoa que está diante de mim ali, o quanto é impactante as escolhas dela em relação à saúde dela. E quando eu falo de intestino, quando eu vou para uma investigação do sistema, o intestino é muito importante. Por quê? Porque aqui eu vou ver o quanto esse cliente está intoxicado, o quanto esse cliente está conseguindo ter um metabolismo mais ativo, se ele toma água, se ele não toma, se ele faz exercício físico, o quanto é importante se manter ativamente na vida, né? Então, assim, aquele cliente que faz atividade física em alto desgaste também é um sistema que anda mais oxidado. Então, a gente precisa se ater àquele cliente que não faz exercício físico e aquele que excessivamente também, que é o caso dos atletas de alto nível, o quanto também esse corpo fica desgastado, essas reservas biológicas, né? Então, aqui eu também começo a ver quem que é esse cliente em relação às atividades físicas dele. Se ele dorme bem à noite, se não, como é que é esse sono, se é um sono reparador, se não, se os hormônios de crescimento e de reparação estão ativos, se ele se sente cansado ao acordar ou não, se ele se sente realmente em repouso, foi um sono reparador. Isso são perguntas cruciais, porque um organismo que precisa estabelecer rotina, qualidade de vida, é importante a gente conversar a respeito disso, até porque as nossas intervenções inflamatórias vão depender disso também. Então, a orientação, como que é a alimentação, e isso também vai dizer como que anda o supermercado celular desse cliente. Então, aí você vai começar a ponderar com esse cliente a importância de alguns cuidados com ele mesmo para que o seu tratamento possa vir surtir efeito. Tá? Ainda na anamnese, nós vamos continuar a investigação em relação a esses hábitos. Se fuma, se não fuma, se expõe muito ao sol ou não, se faz uso de cosmético, quais são esses cosméticos que ela faz uso todos os dias. É importante às vezes ela trazer para que você realmente conheça quem são esses cosméticos que ela gosta de usar, se realmente está indicado para a pele dela ou dele.
Toda essa minúcia de cuidado demonstra interesse no cliente e isso faz toda a diferença na hora que você está estabelecendo uma relação com esse cliente, né? Então, você faz uso de alguma suplementação, de algum nutracêutico, quais são as medicações usadas, né? Quais são as doenças de base, né? Então, essa investigação é bem minuciosa. E aqui, gente, já começa a minha avaliação, já começa o meu senso crítico a acontecer com esse cliente aqui. Então, como vocês podem ver, né, a gente está trabalhando com um desenho que aqui eu gosto de apontar onde realmente está as queixas desse cliente. Como é que tá as queixas desse cliente? Como é que tá a queixa dele em relação àquilo que ele olha no espelho? Então, aqui tem uma legenda que eu consigo mapear, eu vou falar a respeito de hidratação, eu vou falar de fototipo, eu vou falar de manto hidrolipídico, né? Toda a parte lipídica dessa pele, se é oleosa ou não. E eu coloquei aqui para vocês 2 dispositivos que, assim, ajuda, não é assim 100% confiável, né? Mas ajuda muito se você tem dificuldade de determinar o fototipo. Aqui você traz uma demonstração quantitativa em relação à oleosidade e à hidratação, e isso é bacana porque você consegue demonstrar em números qual que é a qualidade da hidratação dessa pele, o quanto ela precisa se melhorar com ingestão de água e tratamentos diários nessa pele, tá? E aqui uma classificação simples, né, dos fototipos, que também é encontrado na internet. Se você tiver dificuldade, abaixa no celular e deixa no jeito aí para você acessar sempre que você precisar, tá? Falando de miscigenação, de herança genética, é importante falar que os genótipo e fenótipo se apresentam de maneiras diferentes, tá? Hoje a gente vê, principalmente aqui no Brasil, nós temos pessoas com uma pele extremamente clara, tá? E uma raiz do cabelo extremamente crespa. Então, fenótipo e genótipo se apresentam de maneiras diferentes. É importante você perguntar para essa cliente como que é a cicatrização dela. Como que é essa cicatrização? Se ela mancha com facilidade, se ela desenvolve cicatrizes ou não, né? Então, isso é importante conversar, tá? E se tiver algum local do corpo que ela possa te demonstrar, fica melhor ainda. Então, quando a gente junta, né? Quando a gente entende o que é essa hereditariedade, essa miscigenação, né? Fenótipo e genótipo, aquele fototipo oculto, aí você já começa a definir esse indivíduo, tá? Ferramentas do diagnóstico. Gente, eu acho isso fantástico, tá? Tendo possibilidade de ter, não é eu falando, é uma imagem junto comigo diagnosticando, tá? Então, a lâmpada de Wood, a câmera de lâmpada de Wood demonstra claramente o que uma luz branca não te dá. Então, aqui nessa foto, aqui embaixo, você já vê o quanto essas manchas aqui, ó, tá na testa, o quanto a olheira tá ativa, e isso faz diferença na hora de você tratar o seu cliente, o quanto de fotoenvelhecimento esse cliente está tendo. Tamanha é a importância do diagnóstico, como eu falei para vocês. Aqui mais uma demonstração, né? A gente vê a diferença de uma pele mais clara, mas a gente vê a influência de uma cliente que não dorme direito, ela é enfermeira, essa aqui não dorme direito, as olheiras, os pigmentos sanguíneos são bem ativos na região dos olhos. Então, não sou eu falando, rotulando esse cliente, mas sim traços de imagens de um diagnóstico, de uma ferramenta de diagnóstico que nos ajuda muito a fazer com que esse cliente se comprometa com o tratamento dele, porque não é só eu dizendo, e sim as imagens conflitando com aquilo que eu estou falando. E a análise profissional, gente, ela vai se estendendo e ela vai ficando cada vez mais minuciosa e pontual. Então, aqui eu já começo a mapear
se tem poros abertos ou não, se o tônus da pele tá bacana ou não, se já tá, né, toda flácida, se é uma flacidez tissular, se é uma flacidez muscular, se ela tem má postura, né, se ela vive com os ombros caídos, o queixo encolhido, né, uma papada aparente. Tudo isso faz parte do meu mapeamento de quem é esse indivíduo, né? Se essa pele fica com vermelhidão com facilidade, se ela tem pelo, muito pelo no rosto, né, e surtismo, tudo isso tem que estar aqui anotado nessas características que são minuciosas da avaliação profissional, tá? A questão da vermelhidão, da vascularidade, da hidratação, coisas que eu gosto de conversar com essa cliente para que ela entenda o quanto a gente pode ajudar e o quanto ela pode se ajudar. E também marco aqui todas as patofisiologias, que são aquelas deformidades, como seringoma, chantelasma, telangiectasia, nódulos, milhos, névoas, pintas, acromias, hipercromias. Então eu deixo aqui tudo mapeado. E eu gosto, né, de fazer com que esse cliente se envolva nesse mapeamento da anamnese dele, deixando ele bem confortável e falar aquilo que incomoda ele no geral, não é verdade? E vamos para a nossa próxima aula agora, que eu vou falar sobre essas patofisiologias da pele. Vamos lá?